Olá, tudo bem? O texto que eu gostaria de meditar com vocês hoje encontra-se em Salmo 1, verso 1, que diz assim: Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Bom, o salmista começa esse salmo apontando para uma pessoa bem-aventurada, por uma pessoa feliz, verdadeiramente feliz, segundo os princípios da palavra, segundo os princípios de Deus. E essa pessoa bem-aventurada, essa pessoa feliz, ela não faz algumas coisas. E ele começa apontando para 3 coisas que uma pessoa verdadeiramente feliz não deve fazer. Ele começa falando que essa pessoa não anda segundo o conselho dos ímpios. Interessante é que em Provérbios 13:10 ele diz assim: da soberba só resulta a discórdia, mas a sabedoria está com os que se aconselham. Ou seja, ouvir conselhos não é o problema. Ouvir conselhos, na verdade, é extremamente recomendável para nós. Muitas vezes, nós estamos em algumas situações que não conseguimos achar saída e precisamos de uma visão de fora, de uma pessoa mais experiente, que talvez já tenha passado por onde nós estamos passando. O problema é quem está nos aconselhando. O problema, será que nós estamos ouvindo pessoas que ouvem a Deus, pessoas que têm o seu princípio pautados na palavra, princípios que nos aproximam de Deus? Ou será que nós ouvimos pessoas que são pautadas e seguem os princípios do mundo, as doutrinas do mundo, aquilo que o mundo prega? Será que as pessoas que nos aconselham nos aproximam de Deus ou elas nos afastam de Deus? O problema não é o conselho, é da onde está vindo o conselho. O problema das pessoas hoje em dia é ouvir todos, achando que isso não vai resultar em nada. Porém, quando o ímpio nos aconselha, ele vai falar sobre aquilo que ele vive, ele vai falar sobre aquilo que ele acredita. Quando você ouve um cristão, ele vai falar sobre o que ele acredita, ele vai te apontar para a Bíblia, porque é o nosso manual de fé, ele vai nos levar para mais perto de Deus. Então, quem está te aconselhando? Quem te ajuda em relações do seu casamento? Quem te ajuda em relação à sua vida como cristão? Nós precisamos de ajuda todos os dias. Mas será que os conselhos que nós estamos ouvindo nos aproximam ou nos afastam de Deus? Então ele entra no segundo ponto. Para mim, todos os 3 estão relacionados. Ele fala sobre não ouvir o conselho dos ímpios e ele diz que não se detém no caminho dos pecadores. Porque para mim é muito claro que se você começar a ouvir os conselhos dos ímpios, não vai demorar muito para você ser levado para a mesma estrada que eles estão. Porque o ímpio ele vai te aconselhar naquilo que ele acredita. E Isaías 55:7 ele vai dizer que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Isaías diz que o ímpio está em um mau caminho, e ele precisa se converter, voltar-se ao Senhor. Ou seja, quando você ouve o conselho dos ímpios, você é levado para este mau caminho. Deter significa parar, não continuar caminhando. Ou seja, o ímpio, quando te aconselha, ele não só te tira do seu caminho, te leva para o dele, mas ele te deixa parado no caminho dele. Ambos ficam parados no mesmo lugar. Ambos ficam lá, num mau caminho, longe, distante de Deus. Então, ele cita o terceiro ponto, e ele diz: nem se assenta na roda dos escarnecedores. E aqui está um grande problema na igreja hoje. Muitos ouviram o conselho do mundo, muitos ouviram pessoas que amam o mundo, foram levados para o caminho que o ímpio estava, um caminho mau, longe do Senhor, acreditando estar no caminho certo. E agora, eles se assentaram junto com os zombadores, junto com os escarnecedores. Agora, eles estão zombando da fé que antes eles professavam. Isso, segundo a Bíblia, não é felicidade. Isso, segundo a Bíblia, é um mau caminho que precisa se converter e voltar-se ao Senhor. Paulo escreve em Gálatas 6:7, ele diz: não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Uma hora a colheita do que estamos plantando vai chegar. E o que será que nós iremos colher? Será que nós estamos no caminho para mais perto de Deus, plantando coisas boas, ouvindo pessoas boas? Ou será que nós estamos sentados na roda dos escarnecedores, zombando da fé, zombando de Deus, zombando dos verdadeiros cristãos? Muitas vezes nós olhamos para o caminho do ímpio e nós dizemos que eles estão felizes, porém é uma felicidade momentânea. Nós olhamos para os cristãos muitas vezes e vemos em dificuldade, porém é uma dificuldade
momentânea, aonde você olha e mesmo na dificuldade, eles continuam felizes. Porque a nossa alegria é o Senhor. A nossa alegria é estarmos diante do Senhor. E ele vai dizer no verso 2, pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele está falando que o prazer, a alegria de quem verdadeiramente é feliz está na palavra do Senhor. Está em guardar a palavra na mente, meditar nela de dia e de noite, porque quem entendeu a palavra entende que não são apenas mandamentos, que são apenas regras, mas que são princípios que nos levam para mais perto do Senhor. Eu não preciso ouvir conselho de ímpio, eu não preciso ouvir conselho de quem não anda com Deus, porque na palavra eu encontro princípios que me ajudam a vencer os momentos de dificuldade, eu encontro princípios que me ajudam a se achegar mais perto de Deus, e eu preciso de pessoas que conheçam esses princípios para me aconselharem. Eu preciso andar com pessoas e seguir o caminho dessas pessoas que conheceram esses princípios. E ele vai terminar o Salmo 1 no verso 6 dizendo: pois o Senhor aprova o caminho do justo, mas o caminho do ímpio leva à destruição. Cuidado com o caminho que você está andando. Cuidado com as pessoas que te aconselham. Cuidado com as pessoas que te rodeiam. Nós acreditamos que nós não somos influenciados, mas não é realidade. Ou nós influenciamos, ou nós seremos influenciados. Cuidado com quem te aconselha. Cuidado com quem está te levando para o caminho do mal. Volte-se para Deus. Volte-se para a verdadeira felicidade que se encontra nos princípios bíblicos que nos aproximam de Deus. E que Deus te abençoe.